Capítulo 1. Parte 4. Simpático, disse Cynthia. Quer dizer, isso é que é classe. Como? Perguntou Steve. Ele se curvava para a frente, observando a estrada com atenção. Mais areia e bolas de capim seco atravessavam voando agora, e ficará arriscado dirigir. A placa. Está vendo? Ele olhou. A placa em que se liam originalmente as palavras "As organizações eclesiásticas e cívicas de desespero desejam-lhe boas-vindas". Havia se tornado "Os cães mortos de desespero desejam-lhe boas-vindas". Uma corda desfiada numa ponta balançava de um lado para outro ao vento. Mas o pastor alemão tinha desaparecido. Os urubus tinham tirado sua lasquinha primeiro, depois tinham vindo os coiotes. Famintos e nem um pouco avessos a comer um primo em primeiro grau, eles haviam partido a corda e arrastado a carcaça para longe, parando apenas para disputar e brigar uns com os outros. O que restou, sobretudo ossos e garras, estava na subida seguinte. A areia flutuando ao vento logo iria cobri-lo. Nossa, os caras aqui devem adorar uma boa risada, disse Steve. Devem. Ela apontou. Pare aqui. Era um barracão cilíndrico de metal, com sé, enferrujado. A tabuleta em frente dizia Empresa de Mineração de Desespero. Havia um estacionamento ao lado, com uns 10 ou 12 carros e caminhões. Ele freou, mas não entrou no estacionamento, ao menos ainda não. O vento soprava agora mais constante, as lufadas aos poucos se fundindo numa única rajada constante. A oeste, o sol era um disco vermelho-laranja surreal, pairando sobre as montanhas de Zatoia, tão plano e inflado quanto uma foto do planeta Júpiter. Steve ouvia um rápido e constante tink-tink-tink-tink, que vinha de algum lugar próximo, possivelmente o som de uma corrente de bandeira batendo contra um mastro. Em que está pensando? Ele perguntou a ela. Vamos chamar os policiais daqui. Tem gente, está vendo as luzes? Ele olhou para o barracão com e viu 5 ou 6 quadrados dourados de claridade lá para os fundos. Na poeirenta escuridão, pareciam janelas iluminadas num vagão de trem. Olhou para Cynthia e deu de ombros. Por que daqui, quando a gente pode simplesmente ir até a delegacia local? O centro da cidade, o que houver, não pode ficar longe. Ela esfregou uma mão na testa, como se estivesse cansada ou com dor de cabeça. Você disse que ia ter cuidado. Eu disse que ia ajudar você a ter cuidado. É o que estou tentando fazer agora. Quero ver mais ou menos como está a barra, antes que alguém de uniforme me sente numa cadeira e comece a disparar perguntas. E não me pergunte por quê, pois na verdade não sei. Se a gente ligar para os tiras daqui e eles parecerem tranquilos, legal. Com eles numa boa, a gente fica numa boa. Mas, onde eles andavam, porra? Esquece seu chefe, ele desapareceu quase inteiramente, mas um trailer parado na beira da estrada, de pneus vazios, porta destrancada, coisas de valor dentro? Dá um tempo. Onde estavam os tiras? Tudo volta a isso, não é? Sim, volta a isso. A polícia podia estar no local de um acidente de estrada, ou de um incêndio numa fazenda, ou de um assalto a uma loja de conveniência, até mesmo de um assassinato. Ela sabia todos eles, porque simplesmente não havia muitos policiais naquelas bandas do mundo. Mas apesar de tudo, sim, voltava aquilo. Porque parecia mais que estranho. Parecia errado. Tudo bem, disse suavemente Steve e entrou no estacionamento. De qualquer modo, pode não ter ninguém no que passa pelo departamento de polícia de desespero. Está ficando tarde. Estou surpreso que ainda tem alguém aqui, para dizer a verdade. Os minérios devem dar dinheiro, hein? Parou ao lado de uma caminhonete, abriu a porta, e o vento arrancou-a de sua mão. Bateu na lateral do furgão. Steve se encolheu, meio esperando alguém tipo Slim Pickens vir correndo para ele, o chapéu numa das mãos e gritando alto lá, rapaz. Não apareceu nenhum dono. Uma bola de capim passou zunindo perto, aparentemente rumo a Salt Lake City, mas só. E a poeira de álcali voava para todos os lados, muita. Ele trazia um lenço vermelho grande no bolso de trás. Pegou-o, amarrou-o em torno do pescoço e puxou-o para cima, tampando a boca. Aguenta aí, disse, puxando o braço da moça para impedi-la de abrir a porta naquele momento. Curvou-se por cima da janela para poder abrir o porta-luvas. Remexeu e encontrou outro lenço, este azul, e estendeu-o para ela. Ponha isso primeiro. Ela pegou-o, examinou-o atentamente, depois dirigiu-lhe mais uma vez seu olhar de garotinha. Não tem piolho? Ele bufou e sorriu por trás do lenço vermelho. Nenhumzinho, dona, como a gente diz lá em Lubbock. Ponha. Ela o amarrou e depois puxou-o para cima. But Sundance, disse, a voz meio abafada. É, Bonnie e Clyde. Omar e Sharif, disse e gargalhou. Cuidado ao sair. O vento está ficando realmente furioso. Ele saiu e o vento esbofeteou no rosto, fazendo cambalear quando se dirigia para a frente do furgão. Partículas de poeira pinicavam-lhe a testa. Cynthia segurava a maçaneta, cabeça baixa, a camiseta de Peter Tosh batendo no corpo dela como uma vela.
Ainda restava alguma luz do dia, e o céu acima continuava azul, mas a paisagem tinha adquirido um estranho tom tempestuoso. Era luz de tormenta, se algum dia Steve vira uma. Anda! Gritou ele e abraçou Cynthia pela cintura. Vamos sair daqui! Correram pelo asfalto rachado até o comprido barracão. Havia uma porta no fim dele. No aviso aparafusado no metal corrugado ao lado dela lia-se empresa de mineração de desespero, como a da frente, mas Steve viu que aquela tinha sido pintada por cima de mais outra coisa, um outro nome que começava a aparecer sob a tinta branca como um fantasma vermelho. Tinha bastante certeza de que uma das palavras cobertas era Diablo, com o I alterado para um tridente. Cynthia batia na porta com um dedo de unha roída. Haviam pendurado um aviso no lado de dentro, como um daqueles pequenos copos de sucção transparentes. Steve achou que havia alguma coisa perfeita e irritantemente do oeste na mensagem do aviso. Se estamos abertos, se estamos fechados, volte depois, eles esqueceram o filho, disse Steve. Devia dizer volte depois, filho. Aí seria perfeito. Olhou o relógio e viu que eram 7h20. O que significava que estavam fechados, claro. Só que, se estavam fechados, o que faziam aqueles carros e caminhões no estacionamento? Experimentou a porta. Ela abriu. De dentro veio o som de country music, interrompida apenas por pesada estática. Construí peça a peça, cantava Johnny Cash, e não me custou nem um tostão, e entraram. A porta fechava num braço pneumático. Do lado de fora o vento chacoalhava nos lados de metal corrugado do barracão. Estavam na área da recepção. À direita havia 4 cadeiras com assentos de vinil remendados. Pareciam ser usadas sobretudo por homens musculosos vestindo jeans sujos e coturnos. Havia uma longa mesa de centro na frente das cadeiras, cheia de revistas que não se encontram em consultórios de médico, Guns N' Ammo, Road and Track, McLean's Mine Report, Metallurgy Newsletter, Arizona iguais. Havia também uma Penthouse antiga, com Tonya Harding na capa. Logo adiante delas havia uma mesa de recepcionista cinzenta, tão amassada que devia ter sido trazida a chutes direto desde a rodovia 50. Estava entulhada de papéis, uma pilha torta de volumes com o título DSSM Guidelines, um abarrotado cinzeiro estava em cima, e 3 cestas de arame cheias de pedras. Uma máquina de datilografia manual equilibrava-se numa das pontas da mesa, não havia nenhum computador que Steve pudesse ver, e havia uma cadeira no vão da mesa, daquelas que deslizam sobre rodinhas, mas ninguém sentado. O ar-condicionado estava ligado, e o aposento estava desagradavelmente frio. Steve contornou a mesa, viu uma almofada na cadeira e levantou-a para que Cynthia pudesse vê-la. A frase estacione o traseiro aqui estava bordado atravessado em diagonal de uma ponta a outra, com letras à moda antiga no estilo do oeste. Oh, de bom gosto, disse ela. Ligue já e peça uma você também. Na mesa, com uma tabuleta engraçadinha acima, não me leveis à tentação, que eu mesmo a encontro, se uma placa de identificação, Brad Josephson, havia uma foto rígida de estúdio de uma negra gorda mas muito bonita ladeada por 2 adoráveis crianças. Recepcionista homem, portanto, e não exatamente o senhor limpinho. O rádio, um velho fio ferrado, ficava numa prateleira próxima, junto com o telefone. Bem nesse instante minha esposa saiu, berrava Johnny Cash em meio a violentos estampidos de estática. E pude ver imediatamente que ela tinha suas dúvidas. Mas abriu a porta e disse, querido me leve a um, e Steve desligou o rádio. Capítulo 2. Parte 2. Oh, Deus Todo-Poderoso, pensou Johnny. Essa porra desse menino deve ter deixado o cérebro na portaria. Arrancou o cinto da jaqueta de motoqueiro, enfiou o braço mais longe que pôde pelas barras e deu uma lambada com a fivela do cinto nas costas do coiote, no momento em que ele já ia abocanhar o pé direito do menino. O coiote ganiu de dor e surpresa desta vez. Ele se virou de repente, agarrando o cinto. Johnny o puxou vera fino demais, capaz de partir-se nas mandíbulas do coiote antes que o menino conseguisse sair, se realmente conseguisse sair, o que Johnny duvidava. Deixou o cinto voar sobre seu ombro e arrancou a jaqueta pesada, tentando atrair o olhar amarelado do coiote, desejando que ele não desviasse o olhar. Os olhos do animal lembravam-lhe os do policial. O menino empurrou o traseiro pelas barras com um arquejo e Johnny teve tempo de imaginar a sensação daquilo na parte mais preciosa. O coiote começou a se virar para o lado do som e Johnny lançou-lhe a jaqueta, segurando-a pelo colarinho. Se o animal não tivesse dado 2 passos à frente para agarrar o cinto, a jaqueta não o teria alcançado, mas ele os tinha dado, e a jaqueta o alcançou. Quando roçou no ombro do animal, ele se virou e abocanhou-a com tanta ferocidade que ela quase escapuliu das mãos de Johnny. Ele foi arrastado de cabeça contra as grades. Doeu pra cacete, e um vivo foguete rubro explodiu por trás de seus olhos, mas ainda teve tempo de sentir-se agradecido pelo fato de o nariz ter passado entre as barras, e não batido numa delas.
Não, não vai, não, grunhiu, enroscando as mãos na gola de couro e puxando. Vem cá, meu bem, e vem cá, seu babaca nojento comedor de preais, se aproxime, e diga como vai você. O coiote rosnou irado, o som abafado pela boca cheia de jaqueta, $1.200 na Barneys de Nova York. Johnny jamais a visualizou assim quando a experimentou. Ele juntou os braços, que não eram mais tão fortes como 30 anos atrás, mas também não eram fracos, e arrastou o coiote para a frente. As patas escorregaram no chão de madeira de lei. O bicho firmou uma delas contra a mesa e sacudiu a jaqueta de um lado para o outro, tentando arrancá-la das mãos de Johnny. As pastilhas dele, os mapas, as chaves extras, a farmácia de bolso, a aspirina, cápsulas de codeína, sacarina, remédio para hemorroidas, os óculos escuros e a porra do telefone celular, tudo saiu voando. Ele deixou o coiote dar 2 passos para trás, tentando mantê-lo interessado, para enganá-lo como um peixe, depois tornou a puxá-lo para a frente. O bicho bateu a cabeça desta vez na quina da mesa, um som que aqueceu o coração de Johnny. Arriba! Ele grunhiu. Que tal isso, benzinho? Depressa! Gritou Mary. Depressa, David! Johnny deu uma olhada para a cela do menino. O que viu fez seus músculos relaxarem de medo, quando o coiote puxou a jaqueta desta vez, chegou bem perto de arrancá-la. Depressa! Gritou novamente a mulher, mas Johnny viu que o menino não podia se apressar. Ensaboado, nu como um camarão descascado, tinha passado até o queixo, e ali ele entalou, com toda a extensão do corpo para fora, na área da carceragem, e a cabeça dentro da cela. Johnny teve uma arrasadora impressão, a maior parte trazida pela torção do pescoço e a linha da mandíbula saltada. O garoto estava enforcado. Capítulo 2. Parte 3. Foi bem até chegar à cabeça, e então ficou preso com a face nas tábuas, a plataforma da maxila espremida contra uma barra ensaboada e a nuca contra a outra. O pânico causado pela claustrofobia, o cheiro do assoalho de madeira, o contato com o ferro das grades, a lembrança terrível de um quadro que tinha visto certa vez de um puritano posto a ferros, escureceu sua visão como uma negra cortina. Ouvia o pai gritando, a mulher berrando e o coiote rosnando, mas esses sons eram todos muito distantes. Estava com a cabeça entalada, tinha de voltar, só que não sabia se podia voltar, porque agora tinha os braços para fora, um deles preso sob o corpo e... Deus, me ajude, pensou. Não saiu como uma prece, que talvez fosse apavorada e impositiva demais para uma prece. Por favor, me ajude, não me deixe aqui entalado, por favor, me ajude. Vire a cabeça, disse-lhe então a voz que às vezes ouvia. Como sempre, falava de uma maneira quase desinteressada, como se o que dizia devesse ser evidente por si, e como sempre, David a reconheceu pelo modo como parecia mais passar através dele do que vir dele. Veio-lhe então uma imagem, mãos apertando a frente e as costas de um livro, espremendo um pouco as páginas, apesar das capas e a lombada. Será que sua cabeça podia fazer isso? David achou, ou talvez apenas desejou, que pudesse. Mas teria de estar na posição certa. Vire a cabeça, a voz tinha dito. De algum lugar atrás dele veio o som denso de alguma coisa sendo rasgada, depois a voz de Marinville, meio divertida, apavorada e indignada, tudo ao mesmo tempo. Sabe quanto custou essa coisa? David se retorceu de modo a poder deitar de costas e não de lado. Só tirar a pressão da grade na mandíbula já foi um incrível alívio. Depois ergueu os braços e pôs as palmas das mãos contra as barras. Assim. Nenhuma resposta. Tantas vezes não havia resposta. Por quê? Porque Deus é cruel, respondeu o reverendo Martin que dava aula dentro de sua cabeça. Deus é cruel. Tem pipoca, David, por que não fazer um pouco? Talvez a gente encontre um daqueles filmes de terror na TV, alguma coisa da Universal, quem sabe até a múmia. Empurrou com as mãos. A princípio nada aconteceu, mas então, lentamente, a cabeça ensaboada começou a deslizar por entre as grades. Houve apenas um momento terrível, quando parou com as orelhas esmagadas contra os lados da cabeça e a pressão latejando nas têmporas, um pulsar nauseante que talvez fosse a pior dor física que já havia sentido até então. No momento teve certeza de que ia ficar preso exatamente onde estava e morrer em agonia, como um herege preso num instrumento de tortura medieval. Fez mais força com as mãos, os olhos fitando o teto empoeirado acima com agonizante concentração, e soltou um pequeno e aliviado gemido quando quase imediatamente começou mais uma vez a mover-se. Com a parte mais estreita do crânio pressionado contra as barras, conseguiu passar para a área da carceragem sem muito mais dificuldade. Uma das orelhas pingava sangue, mas ele saiu. Conseguiu sair. Nu, coberto de coágulos espumosos esverdeados de sabão Irish Spring, David pôs-se sentado.
Um monstruoso raio de dor varou-lhe a cabeça de trás para frente, e por um momento ele sentiu que os olhos literalmente saltavam para fora, como os de um Romeu de desenho animado que acabava de localizar uma loura estonteante. O coiote era o menor de seus problemas, pelo menos por enquanto. Deus calara a boca dele com uma jaqueta de motociclista. Coisas dos bolsos se espalhavam para todos os lados, e a própria jaqueta estava meio rasgada ao meio. Um trapo mole de couro preto coberto de baba pendia do canto do focinho do coiote, como um charuto bem mastigado. Sai, David! Gritou o pai. Tinha a voz empastada de lágrimas e ansiedade. Sai enquanto ainda pode. O homem de cabelos grisalhos, Marinville, chispou os olhos momentaneamente para David. Ele tem razão, menino. Fuja. Olhou para o coiote rosnando. Vamos lá, andarilho, você pode fazer mais que isso. Por Deus, eu gostaria de estar por perto quando você começar a cagar zíperes ao luar. Puxou a jaqueta com violência. O coiote veio derrapando pelo chão, cabisbaixo, pescoço estendido, patas dianteiras rijas, sacudindo a cabeça de um lado para o outro tentando arrancar a jaqueta de Marinville. David virou sobre os joelhos e puxou as roupas para fora das grades. Apertou a calça, apalpando em busca do cartucho da escopeta no bolso. Estava ali. Levantou-se, e por um segundo o mundo se transformou num carrossel. Teve de se segurar nas barras de sua antiga cela para não cair. Billingsley pôs a mão sobre a sua. Estava surpreendentemente quente. Vá, filho, disse. O tempo está quase acabando. David se virou e cambaleou rumo à porta. A cabeça continuava latejando, e seu equilíbrio era péssimo. A porta parecia estar numa cadeira de balanço, ou num fuso, ou em qualquer coisa assim. Perdeu o equilíbrio, recuperou o passo e abriu a porta. Virou-se para olhar para o pai. Eu volto. Não se atreva, disse imediatamente o pai. Encontre um telefone e chame a polícia, David. A polícia estadual. E tenha cuidado. Não deixe. Ouviu-se um áspero som de rasgão quando a cara-jaqueta de Johnny finalmente se partiu em 2 pedaços. O coiote, não esperando uma vitória tão repentina, saiu voando para trás, derrapou rodando num dos lados e viu o menino nu na porta. Pôs-se de pé e voou para ele com um rosnado. Mary deu um grito. Corre, menino, cai fora. Berrou Johnny. David mergulhou para fora e puxou a porta atrás. Uma fração de segundo depois, o coiote bateu contra ela com um baque surdo. Um uivo, terrível porque estava tão perto, relevou-se da área da carceragem. Era como se o bicho soubesse que tinha sido enganado, pensou David, como se também soubesse que, quando o homem que o tinha convocado para ali voltasse, não ia gostar nada. Houve outro baque quando o coiote se lançou mais uma vez contra a porta, uma pausa, depois um terceiro. O animal uivou novamente. A pele do peito e dos braços ensaboados de David se arrepiou. À sua frente, ficava a escada pela qual sua irmãzinha tinha rolado para a morte. Se o policial maluco não a tivesse retirado de lá, ela ainda estaria no pé, esperando nas trevas, olhos abertos e acusatórios, perguntando-lhe por que não impediu o Sr. Bichopapão, de que servia um irmão maior se ele não podia deter o Bichopapão. Não posso descer por ali, pensou. Não posso, simplesmente não posso. Não, mas ainda assim, tinha de descer. Do lado de fora, as rajadas de vento eram bastante fortes para fazer o prédio de tijolos render como um navio em mar revolto. David também ouvia a areia açoitando a lateral do prédio e as portas das ruas lá embaixo como neve fina. O coiote uivou mais uma vez, separado dele apenas por alguns centímetros de madeira, e sabendo disso. David fechou os olhos e juntou os dedos diante da boca e do queixo. Deus, aqui é David Carver de novo. Estou numa confusão tão grande, Deus, tão grande. Por favor, me proteja e ajude a fazer o que tenho de fazer. Em nome de Jesus eu rogo, amém. Abriu os olhos, respirou fundo e foi às apalpadelas até a grade da escada. Depois, nu, segurando as roupas contra o peito com a mão livre, David Carver desceu para as sombras. Capítulo 2. Parte 4. Steve tentou falar e não conseguiu. Tentou mais uma vez e não conseguiu de novo, embora desta vez conseguisse emitir um único guincho seco. Você parece um rato peidando atrás de um rodapé, pensou. Tinha consciência de que Cynthia agarrava sua mão com força bastante para doer, mas a dor não parecia incomodá-lo. Não sabia agora quanto tempo teriam ficado ali na porta de entrada do salão, na ponta do barracão Conce, se o vento não tivesse arrastado alguma coisa lá fora a chocalhar pela rua. Cynthia ofegou como quem recebeu um soco e levou a mão que não segurava de Steve a um dos lados do rosto. Virou-se para olhar para ele, e ele pôde ver um olho enorme, arregalado, horrorizado. Lágrimas escorriam. Por quê? Ela sussurrou. Por quê?
Ele sacudiu a cabeça. Não sabia por quê, não tinha sequer uma pista. As duas únicas coisas que sabia eram que as pessoas que tinham feito aquilo haviam desaparecido, senão ele e Cynthia já estariam mortos, e que ele, Steven Ames, de Lubbock, Texas, não gostaria de estar ali quando elas decidissem voltar. O espaço amplo no fim do barracão Conce parecia um misto de sala de trabalho, laboratório e almoxarifado. Era iluminado por lâmpadas de alta intensidade com cúpulas de metal, meio parecidos com os abajures suspensos acima das mesas nos salões de sinuca. Lançavam um brilho forte, alaranjado. Parecia a Steve que duas equipes poderiam trabalhar ali ao mesmo tempo, uma fazendo ensaios e análises de materiais no lado esquerdo da sala, a outra separando-os e catalogando no direito. Viam-se cestas de roupa suja enfileiradas contra a parede do lado da triagem, cada uma com fragmentos de rochas dentro. Estes haviam sido meticulosamente separados, uma das cestas estava cheia de pedras em sua maior parte pretas, outra com pedras menores, quase pedrinhas, pontilhadas pelo brilho do quartzo. No lado do laboratório, se é que era isso mesmo, havia uma fila de computadores Macintosh sobre uma longa mesa coberta de ferramentas e manuais. Os Macs rodavam protetores de tela. Um mostrava formas espirais bonitas, multicoloridas, acima das palavras cromatógrafo gasoso pronto. Outro, certamente não autorizado pela Disney, mostrava Pateta arriar a calça de 7 em 7 segundos, mais ou menos, para mostrar um enorme pau duro com as palavras nhão 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 escritas. No outro extremo da sala, dentro da porta fechada de uma garagem suspensa, com as palavras Bem-vindo ao Hernando S. de Avai, havia um quadriciclo com um reboque de carga engatado atrás, também cheio de amostras de pedras. Na parede à esquerda, uma placa dizia obrigatório o uso de capacete e normas do DSSM, não há exceções. Uma fila de cabides corria embaixo da placa, mas sem nenhum capacete pendurado. Os capacetes estavam espalhados no chão, sob os pés das pessoas que haviam sido penduradas nos cabides, como carcaças de carne bovina no refrigerador de um açougue. Steve, eles parecem fantoches? Manequins de lojas de departamentos? Será, você sabe, uma brincadeira? Não. A palavra mal saiu e parecia tão poeirenta quanto o ar lá fora, mas já era um início. Sabe que não são. Solta, Cynthia, você está quebrando minha mão. Não me faça soltar, ela disse, numa voz incerta. Continuava de mão no rosto e fitava com um olho fechado os cadáveres pendurados do outro lado da sala. No rádio, detractores haviam sido substituídos por David Lee Murphy, e David Lee Murphy deu lugar a um anúncio de uma casa chamada Valens, que o locutor descrevia como a loja de tudo em Austin. Não precisa soltar, só afrouxar um pouco, disse Steve. Levantou um dedo dormente e começou a contar. 1, 2, 3, acho que fiz um pouco de xixi nas calças, ela disse. Não culpo você. 4, 5, 6, a gente tem de sair daqui, Steve, isso faz o cara que quebrou meu nariz parecer papai no, calhe a boca e me deixe contar. Ela se calou, a boca tremendo e o peito arfando, tentando conter os soluços. Steve se arrependeu de ter gritado, aquela ali já tinha passado por muita coisa mesmo antes daquele dia, mas não estava pensando muito bem. Nossa, não estava inteiramente seguro de que ao menos pensava. 13. 14, corrigiu ela numa voz trêmula, contida. Está vendo ali? No canto. Um deles caiu. Um deles caiu do kkk. Cabide era o que ela tentava dizer, mas a gagueira transformou a palavra em lamentáveis gritinhos, e ela se pôs a chorar. Steve abraçou-a e apertou-a com força, sentindo o rosto quente e molhado tremer contra o peito. Abaixo do peito. Nossa, como era pequena! Acima da fofa massa dos cabelos de extravagante colorido, ele viu o outro lado do aposento, e ela estava certa, havia outro corpo amontoado no canto. 14 mortos ao todo, pelo menos 3 deles mulheres. Com as cabeças pendidas e os queixos nos peitos, era difícil ter certeza sobre alguns dos outros. 9 os evangelecos, não, 10, contando do canto, vi 2, jeans e camisas de gola aberta. 2 outros usavam paletós, gravatas e botas elegantes. Um deles parecia não ter a mão esquerda, e Steve tinha uma ideia bastante precisa de onde andaria aquela mão. Tinha mesmo. A maioria deles foi morta a tiros e devia estar de frente para seus assassinos, pois Steve via enormes ferimentos na nuca das cabeças caídas. Pelo menos 3, porém, haviam sido abertos como peixes. Pendiam com os jalecos brancos manchados de marrom e poças de sangue embaixo, as vísceras balançando. Agora temos aqui Mary Chapin Carpenter, que vai nos dizer por que se sente com sorte hoje, disse o locutor do rádio, emergindo corajosamente de outra descarga de estática. Talvez tenha ido ao Valens, em Austin. Vamos saber. Mary Chapin Carpenter pôs-se a falar aos homens e às mulheres pendurados mortos no laboratório da empresa de mineração de desespero sobre seu dia de sorte, como tinha ganhado na loteria e tudo mais, e Steve se soltou de Cynthia. Deu um passo no laboratório e farejou o ar. Não sentia cheiro de pólvora, e talvez isso não significasse muita coisa, os condicionadores de ar na certa renovavam o ar com muita rapidez, mas o sangue estava seco nos cadáveres eviscerados, e isso provavelmente significava que quem quer que tivesse feito aquilo já tinha partido há muito tempo. Vamos embora.
sibilou Cíntia, puxando-lhe o braço. Está bem, só. Ele parou quando uma coisa chamou sua atenção. Estava na ponta da mesa do computador, à direita da tela com o pateta exibicionista. Não era uma pedra, ou só uma pedra, pelo menos. Era uma espécie de artefato de pedra. Aproximou-se e olhou para ele. A moça se apressou em segui-lo e tornou a lhe agarrar o braço. O que há com você? Isto não é nenhuma visita guiada. E se? Então viu que ele olhava, viu de fato, e não terminou. Estendeu um dedo hesitante e tocou, ofegou e retirou o dedo. Ao mesmo tempo, jogou os quadris para frente, como se tivesse recebido um choque elétrico, e bateu com a bacia na quina da mesa. Puta merda, sussurrou. Acho que acabo de... E parou. Acaba de o quê? Nada. Mas pareceu enrubescer, e por isso Steve achou que talvez houvesse alguma coisa. Devia ter uma foto dessa coisa junto com a palavra feio no dicionário. Era uma representação do que poderia ser um lobo ou coiote, e embora fosse tosca, tinha força suficiente para fazê-los esquecer, pelo menos por alguns segundos, que estavam a uns 18 metros dos restos de um assassinato em massa. A cabeça do animal se retorcia num ângulo estranho, um ângulo de algum modo faminto, e os globos oculares pareciam saltar das órbitas em fúria total. O focinho era fantasticamente desproporcional ao corpo, quase o focinho de um jacaré, e se escancarava mostrando uma fileira de dentes pontudos. A estátua, se é que tinha sido uma, fora quebrada logo abaixo do peito. Tinha os tocos das patas dianteiras, mas só. A pedra estava esburacada e corroída de velhice. Brilhava, também, em alguns pontos, como as pedras nas cestas de arame lá atrás. Ao lado dele, preso por uma caixa de plástico de taxinhas, um bilhete dizia: Jim, que diabo é isto? Alguma ideia? Barbie. Olha a língua dele, disse Cíntia, numa voz estranha, em devaneio. O que tem? É uma cobra. Sim, ele viu, era mesmo. Uma cascavel, talvez. Uma coisa com presas, pelo menos. Cíntia ergueu a cabeça de repente. Tinha os olhos arregalados e assustados. Tornou a agarrar a camisa dele e a repuxá-la. O que estamos fazendo? Perguntou. Isto não é uma aula de apreciação artística, pelo amor de Deus. Temos de sair daqui. Temos mesmo, pensou Steve. O problema é, para onde ir? Iam se preocupar com isso quando entrassem no furgão. Não ali. Achava que não seria possível ter nenhum pensamento produtivo ali. Ei, o que foi que houve com o rádio? Ela perguntou. Hein? Ele apurou o ouvido, mas a música tinha sumido. Não sei. Com uma expressão estranha e decidida no rosto, Cíntia se aproximou mais uma vez do fragmento em cima da mesa. Desta vez tocou-o entre as orelhas. Deu um suspiro. As luzes suspensas piscaram, Steve as viu piscar, e o rádio voltou a tocar. Hey Dwight, hey Lily, meninos, vocês não precisam brigar, cantou Mary Chapin Carpenter em meio à estática. Hot dog, me sinto com sorte esta noite. Nossa, disse Steve. Por que você fez isso? Cíntia olhou para ele. Tinha os olhos estranhamente embaçados. Ela deu de ombros, tocou com a língua o meio do lábio superior. Não sei. De repente, levou a mão à testa e apertou as têmporas com força. Quando a retirou, tinha os olhos novamente límpidos, mas assustados. Que porra é essa? Disse, mais para si mesma que para ele. Steve estendeu a mão para tocar a coisa. Ela agarrou-lhe o pulso antes que o fizesse. Não. A sensação é obscena. Ele sacudiu a mão dela e pôs o dedo nas costas do lobo, e imediatamente teve certeza de que isso não era um coiote, mas um lobo. O rádio tornou a sair do ar. Ao mesmo tempo, veio um barulho de vidro quebrado de algum lugar lá atrás. Cíntia deu um grito. Steve já tinha retirado o dedo da pedra, teria feito isso mesmo que nada tivesse acontecido, pois a moça tinha razão, era obsceno. Mas por um momento, alguma coisa tinha acontecido. Era como se um dos circuitos mais vitais de sua cabeça tivesse entrado em curto, por exemplo. Só que não foi na garota que pensou. Em fazer alguma coisa na garota, com a garota. Uma daquelas coisas que os dois talvez gostassem de experimentar, mas das quais jamais falariam aos amigos? Uma espécie de experiência? Mesmo enquanto pensava nisso, tentando lembrar que experiência teria sido, estendia o dedo mais uma vez para a pedra. Não foi uma decisão consciente, mas agora que o fazia, parecia-lhe uma boa ideia. Simplesmente deixe o velho dedo ir aonde quer, pensou divertido. Deixe que toque seja lá o que for. Ela agarrou a mão dele e afastou da peça de pedra no momento em que ele ia tocar com o dedo as costas do lobo. Ei, cara, leia meus lábios, eu quero sair daqui. Agora. Ele inspirou fundo, expirou. Repetiu o processo. A cabeça começava a parecer-lhe território conhecido de novo, mas de repente sentiu mais medo que nunca. Exatamente do que, não sabia. Nem tinha certeza se queria saber. Está bem. Vamos embora.
tomando a mão dela, conduziu-a de volta ao corredor. Olhou por cima do ombro uma vez para o pedaço quebrado de escultura cinza. Cabeça torcida, predatória. Olhos esbugalhados. Focinho longo demais. Língua de cobra. E além disso, mais uma coisa. Tanto a espiral quanto o pateta exibicionista haviam desaparecido. Os monitores estavam negros, como se um pico de luz tivesse causado um curto-circuito. Saía água pela porta aberta do escritório onde ficava o aquário. Um peixinho raiado debatia-se nas últimas na ponta do tapete. Bem, pensou Steve, agora a gente sabe o que quebrou, não precisa mais se preocupar com isso. Não olhe quando a gente passar, ele disse. Só, você ouviu alguma coisa neste instante? Ela perguntou. Tiros, estouros, ou alguma coisa parecida? Ele escutou, ouviu apenas o vento, depois achou que ouviu um arrastar de pés furtivos vindo de trás dele. Virou-se rápido sobre os calcanhares. Nada. Claro que não, o que estava pensando? Que um dos cadáveres tinha descido do cabide e o seguia. Idiotice. Mesmo naquelas tensas circunstâncias, era pura loucura. Mas havia outra coisa, uma coisa que não o largava, idiota ou não, aquela estátua. Era como uma presença física na mente, um polegar cutucando rudemente o tecido do cérebro. Gostaria de não tê-la visto. Mais ainda, gostaria de não tê-la tocado. Steve? Você ouviu alguma coisa? Pode ter sido tiro. Aí, ó. Mais um. O vento uivou ao longo da lateral do prédio e outra coisa caiu lá fora, fazendo-os gritar e se agarrar um no outro como crianças no escuro. A coisa que caiu despedaçava-se no terreno lá fora. Não ouço nada além do vento. Na certo o que você ouviu foi uma porta bater em algum lugar. Se é que ouviu alguma coisa. Foram pelo menos 3, ela disse. Talvez não fossem tiros de revólver, eram mais como estampidos, mas pode ter sido alguma coisa voando no vento, também. Vamos lá, docinho, vamos dar no pé. Não me chame de docinho que eu não lhe chamo de pãozinho, ela disse em voz baixa, sem olhar quando passaram pelo escritório de onde a água continuava escorrendo. Steve olhou. O aquário agora não passava de areia molhada cercada de cacos de vidro. A mão estava ao lado da mesa no tapete ensopado. De palma para cima. Tinha um peixinho raiado preso na palma. Os dedos quase pareciam chamá-lo, ventre, estranho, puxe uma cadeira, descanse, mi casa é essa sua casa. Não, obrigado, pensou Steve. Mal começou a abrir a porta entre a área da recepção em desordem e a de fora quando ela lhe foi arrancada das mãos. A areia voava aos montes. As montanhas a oeste haviam sido totalmente cobertas por membranas de um escuro dourado em movimento, grãos de areia e álcali voando aos últimos 10 minutos de luz do dia, mas ele via as primeiras estrelas luzindo brilhantes acima. A ventania agora quase atingia a força de um vendaval. Um barril velho e enferrujado com as palavras quimiotronica, cuidado com os detritos, rolou pelo estacionamento e passou pelo furgão Ryder, atravessando a estrada. Seguiu pelo deserto afora. O tink-tink-tink da corrente da bandeira contra o mastro tornou-se febril, e alguma coisa à esquerda bateu 2 vezes, com força, um som que parecia de tiros de pistolas abafados com um silenciador. Cynthia estremeceu contra ele. Steve se voltou para o lado do som e viu um grande depósito de lixo azul. Nesse momento, o vento suspendeu a tampa até a metade e deixou-a cair. Ouviu-se outro baque abafado. Aí estão seus tiros, ele disse, erguendo a voz acima do vento para ser ouvido. Bem, só que não parecia isso. Uma concentração de uivos de coiotes elevou-se na noite, alguns vindo do oeste, voando até eles em meio ao vento e às partículas, alguns vindos do norte. Por algum motivo, o som fez Steve lembrar-se de antigos clipes que vira da Beatlemania, garotas gritando de rachar a cabeça para os cabeludos de Liverpool. Ele e Cynthia se entreolharam. Vamos, ele disse. Pro furgão. Já. Correram até ele, abraçados e com o vento nas costas. Quando já se achavam na boleia de novo, Cynthia trancou a porta de seu lado, baixando decididamente o botão com o calço da mão. Steve fez o mesmo e deu partida ao motor. O ruído surdo e contínuo e o brilho do painel de instrumentos quando ele apertou o interruptor do farol o reconfortaram. Virou-se para Cynthia. Tudo bem, onde a gente vai dar parte disso? Austin está fora de questão. Fica muito para oeste na direção de onde vem essa merda. A gente ia acabar no acostamento, esperando conseguir tornar a ligar a porra do motor assim que passasse a tempestade. Sobram Eli, que fica 2 horas de carro, demais até se a tempestade alcançar a gente, ou o centro da cidade de desespero, talvez a menos de 2 quilômetros. Eli, ela disse imediatamente. As pessoas que fizeram isso talvez estejam na cidade, e duvido que uns 2 policiais ou mesmo polícias municipais montadas possam dar conta do que a gente viu lá. As pessoas que fizeram isso também podem estar de volta na rodovia 50, ele disse. Lembre-se do trailer e da moto do chefe. Mas a gente viu tráfego, ela disse, pulando depois quando alguma coisa caiu ali perto. Parecia grande e metálica.
Nossa, Steve, quer por favor tirar esta porra daqui? Ele queria, tão desesperadamente quanto ela, mas balançou a cabeça. Não enquanto não compreender isso. É importante. 14 pessoas mortas, e sem contar o chefe ou o pessoal do trailer. A família Carver. Isso vai crescer quando vier a público manchetes nacionais. Se a gente volta ali e depois descobrem que tinha 2 policiais com fones e rádios a menos de 1 quilômetro da estrada, e se as pessoas que fizeram isso fugiram porque a gente demorou demais para comunicar, bem, vão questionar a decisão da gente. Complicado. As luzes do painel de instrumentos faziam a fisionomia dela parecer verde e enjoada. Quer dizer que iam achar que a gente teve alguma coisa a ver com isso? Não sei, mas vou lhe dizer o seguinte, você não é a duquesa de Windsor nem eu o duque de Arl. Somos 2 vagabundos de estrada, isto é o que somos. Que documento de identidade você tem? Carteira de motorista? Nunca fiz o exame. Vivia sempre me mudando. Seguro social? Bem, perdi o cartão em algum lugar, acho que deixei para trás quando fugi do cara que fudeu minha orelha, mas lembro o número. O que você tem de documento de verdade? Meu cartão de desconto da Tower Records Individual, ela disse. Só faltam 2 furos para eu ganhar um CD de graça. Vou querer Lá Vem os Lobos. Parece perfeito, em vista da trilha sonora aqui por estas bandas. Satisfeito? Muito, ele disse e caiu na risada. Ela o fitou por um momento, as faces esverdeadas, sombras ondulando na testa, olhos sombrios, e Steve teve certeza de que ela ia se lançar sobre ele e ver quanto de sua pele conseguiria arrancar. Então também ela caiu na risada, um som agudo e desvalido do qual ele não gostou muito. Chega aqui um segundo, ele disse, estendendo-lhe a mão. Não faça gracinhas comigo, estou lhe avisando, ela disse, mas escorregou sem hesitação pelo banco, aconchegando-se no círculo do braço dele. Steve sentiu o ombro dela tremendo contra o dele. Ela ia sentir frio com aquela camiseta se eles tivessem que sair do furgão. A temperatura caía vertiginosamente naquela parte do mundo assim que o sol se punha. Você quer mesmo ir para a cidade, Lubbock? O que quero é estar na Disneylândia tomando uma casquinha de sorvete, mas acho que a gente tem de ir lá dar uma conferida. Se tudo estiver normal, parecer normal, tudo bem, a gente tenta dar parte disso lá. Mas se tiver qualquer coisa que dê a mínima impressão de errada, a gente se manda para ali. Ela o olhou solenemente. Vou obrigar você a cumprir a palavra. Pode obrigar. Ele engrenou o furgão e começou a rodar lentamente em direção à estrada. A oeste, o fulgor dourado que se vinha filtrando através da areia reduzira-se a uma brasa. Acima, mais estrelas surgiam, mas começavam a oscilar fracamente à medida que a nuvem de areia se adensava. Steve? Você por acaso não tem um revólver, tem? Ele fez que não com a cabeça, pensou em voltar ao Conce para procurar um, depois tirou a ideia da cabeça. Não ia voltar lá, pronto, simplesmente não ia. Revólver, não, mas tem um canivete suíço realmente grande, com todos os acessórios. Tem até uma lente de aumento. Isso me faz sentir muito melhor. Ele pensou em perguntar-lhe sobre a estátua, ou se ela tinha tido umas ideias esquisitas, experimentais, mas desistiu. Assim como a ideia de tornar a voltar ao barracão Conce, isso era simplesmente arrepiante demais. Entrou na estrada, o braço ainda em torno dos ombros dela, e pôs-se a caminho da cidade. A areia soprava densa na cunha de luz projetada pelos faróis altos, contorcendo-se em sombras esguias que lhe lembravam persistentemente homens pendurados em cabides. Capítulo 2. Parte 5. O corpo de sua irmã não estava no pé da escada, o que já era alguma coisa. David ficou por um momento olhando para fora pelas portas duplas. A luz do dia ia embora, e apesar do céu acima ainda estar claro, o míndigo escuro, no nível do chão a luz morria num estrangulamento de poeira. Do outro lado da rua, uma placa que dizia lanchonete e videoclube de desespero balançava de um lado para o outro ao vento. Sentados embaixo dela e olhando atentamente para ele estavam mais 2 coiotes. Entre eles, um bolo de penas arrufadas pelo vento como as plumas do chapéu de uma velha, via-se uma enorme ave careca que David identificou como um urubu. Exatamente no meio dos coiotes. É impossível, ele sussurrou, e talvez fosse mesmo, mas apesar disso ele o via. Vestiu-se depressa, olhando para uma porta à esquerda. Impressas na vidraça fosca liam-se as palavras Prefeitura de Desespero, junto com o horário das 9 às 4. Amarrou os tênis e abriu a porta, pronto para se virar e correr se pressentisse alguma coisa perigosa, na verdade, se sentisse qualquer coisa se movendo. Mas correr para onde? Que lugar há para se correr? A sala além da porta era escura e silenciosa. Ele foi tateando pela esquerda, esperando que alguma coisa ou alguém surgisse da escuridão e agarrasse sua mão, mas nada o fez.
Encontrou uma caixa de interruptor de luz, depois o próprio interruptor. Ligou, piscou enquanto os olhos se ajustavam aos velhos globos pendurados, e deu um passo. Bem em frente havia um balcão comprido, com várias divisórias de vidro parecendo cubículos de caixas num banco antiquado. Num deles lia-se coletor de impostos, em outro, licenças de caça, em outro, minas e análise. O último, menor, tinha uma placa dizendo DSSM normas federais sobre o uso da terra. Pintado em aerossol na parede atrás da área dos balconistas, lia-se, nesses silêncios pode surgir alguma coisa. Acho que alguma coisa surgiu mesmo, pensou David, virando a cabeça para investigar o outro lado da sala. Alguma coisa não muito. Não concluiu o pensamento. Arregalou os olhos e levou as mãos à boca para abafar um grito. Por um momento, o mundo ficou cinzento, e ele achou que ia desmaiar. Para impedir que isso acontecesse, tirou as mãos da boca e apertou-as contra as têmporas, intensificando a dor ali. Depois deixou-as cair dos lados, encarando de olhos arregalados e a boca doendo, tremendo, o que estava na parede à direita da porta. Eram cabides de casacos. Um chapéu Stetson, com uma tira de pele de cobra, pendia do mais perto das vidraças. Duas mulheres pendiam dos outros dois, uma baleada, a outra estripada. Esta segunda mulher tinha longos cabelos ruivos e a boca aberta num mudo grito imobilizado. À esquerda, um homem vestido de caque, a cabeça caída, o coldre vazio. Pearson, talvez, o outro subxerife. Ao lado dele, um homem de jeans e camisa suja de sangue. A última da fila era a pai. Tinha sido pendurada pelas costas da camiseta dos motocops. Via-se Cassie Stiles parada diante de seu furgão Dream Floater, os braços cruzados e um enorme sorriso no rosto. Cassie sempre foi a motocop preferida de pai. A menina tinha a cabeça caída no pescoço quebrado e seus tênis pendiam frouxos no ar. As mãos. Ele não tirava os olhos das mãos. Pequenas e rosadas, os dedos ligeiramente abertos. Não posso tocar nela, não posso me aproximar dela. Mas podia. Tinha que ir, a não ser que pensasse em deixá-la ali com as outras vítimas de Intragian. E, afinal, para que servia um irmão maior, sobretudo um irmão maior não suficientemente grande para impedir o bicho-papão de fazer uma coisa assim terrível, para começar? O peito arquejando, bolhas branco-esverdeadas de sabão secando na pele, ele juntou as mãos e ergueu-as diante do rosto. Fechou os olhos. A voz, quando saiu, tremia tanto que ele mal a reconheceu como sua. Deus, sei que minha irmã está com o Senhor, e que isto é só o que ela deixou para trás. Por favor, me ajude a fazer o que tenho de fazer por ela. Reabriu os olhos e fitou-a. Eu amo você, pai. Me perdoe por todas as vezes que gritei com você ou puxei suas tranças com muita força. Isso foi demais. Ele se ajoelhou no chão e pôs as mãos em cima da cabeça baixada e deixou-as ali, ofegando e tentando não desfalecer. As lágrimas abriam sulcos no verde pegajoso em seu rosto. O que mais doía era saber que a porta que se fechará entre eles jamais se abriria, pelo menos neste mundo. Ele jamais veria a pai sair para namorar ou fazer uma cesta do outro lado da quadra 2 segundos antes do apito final. Ela jamais lhe pediria novamente para segurá-la quando plantava a bananeira, nem lhe perguntaria se a luz da geladeira continuava acesa quando se fechava a porta. Ele compreendia agora por que as pessoas na Bíblia rasgavam as próprias roupas. Quando teve controle sobre si, arrastou uma das cadeiras encostadas na parede até onde ela estava. Olhou para as mãos, as palmas cor-de-rosa, e a mente voltou a falhar. Forçou-a a ficar firme, só descobrir que podia fazer aquilo, se tivesse de fazer, já era uma grata surpresa. A oscilação para a dor voltou com mais insistência quando ele subiu na cadeira e viu a palidez macerada, não natural, do rosto dela e o aspecto arroxeado dos lábios. Com cuidado, permitiu-se sentir um pouco de tristeza. Sentia que seria melhor para ele se o fizesse. Aquela era a primeira pessoa morta que via, mas também era pai, e não queria ficar com medo dela nem sentir nojo dela. Portanto, era melhor sentir tristeza, e sentiu. Sentiu. Depressa, David. Ele não sabia ao certo se era sua voz ou a do outro, mas desta vez isso não importava. A voz tinha razão. Pai estava morta, mas seu pai e os outros lá em cima, não. E depois tinha sua mãe. Isso era o pior, de certa forma pior ainda do que o que tinha acontecido com o pai, porque ele não sabia. O policial louco tinha levado sua mãe para algum lugar e poderia estar fazendo alguma coisa a ela. Qualquer coisa. Não vou pensar nisso. Não vou me deixar pensar. Pensou em vez disso em todas as horas que pai tinha passado diante da TV com Melissa Sweetheart no colo, vendo Crazy Tones. O professor Crazy tinha cedido seu lugar de honra no coração de pai há mais ou menos um ano aos motocops, sobretudo Cassie Stiles e o bonitão Coronel Henry, mas o velho professor ainda parecia a resposta certa para David. Lembrava apenas uma das musiquinhas do professor Crazy, e cantou-a agora ao passar delicadamente os braços em torno da menina morta e suspendê-la para tirá-la do cabide, esse coroa, e ele brincou, a cabeça dela caiu em seu ombro. Era impressionantemente pesada, como era que ela, tão pequena, a mantinha erguida o dia inteiro. Brincou com meu polegar, ele se virou,
desceu meio sem jeito da cadeira, cambaleou, mas não caiu, e levou pai para perto das janelas. Esticou a camiseta dela nas costas ao caminhar. Estava rasgada, mas só um pouco. Colocou-a no chão, a mão sob o pescoço para não deixar que a cabeça batesse. Como a mãe tinha lhe mostrado quando o pai era apenas um bebê e ele pediu para segurá-la. Teria cantado para ela então? Não se lembrava. Achava que talvez tivesse. Com uma batidinha, deu um osso ao cão, e feias cortinas verde escuras pendiam nas laterais das janelas, umas coisas estreitas de 3 metros do teto ao chão. David puxou uma, arrancando-a. O professor maluco vai para casa, e estendeu a cortina ao lado do corpo da irmã, cantando mais uma vez a musiquinha idiota. Gostaria de dar-lhe Melissa Sweetheart para fazer-lhe companhia, mas Lissa ficará para trás perto do vai fazer. Deitou-a na cortina e dobrou a parte de baixo sobre ela. Chegava até o pescoço e ela lhe parecia melhor agora, muito melhor. Como se estivesse em casa, dormindo na cama. Com uma batidinha, deu um osso ao cão, tornou a cantar. O professor maluco foi para casa. Beijou-lhe a testa. Eu amo você, pai, disse e cobriu-a com a cortina. Ficou ao lado dela um instante, as mãos cruzadas com força entre as coxas, tentando mais uma vez controlar as emoções. Quando se sentiu mais firme, ficou de pé. O vento uivava, a luz do dia quase tinha desaparecido, e o som da poeira contra as vidraças das janelas era como o leve tamborilar de muitos dedos. Ele ouvia um rangido agudo, monótono, rique rique rique, como uma coisa girando ao vento, e teve um sobressalto quando outra coisa lá fora, na crescente escuridão, caiu com um baque. Afastou-se da janela e contornou hesitante o balcão. Não havia mais corpos, mas apenas papéis caídos atrás da divisória onde estava escrito coletor de impostos, e havia manchas de sangue seco em alguns. A cadeira de espaldar alto e pernas compridas do coletor de impostos tinha sido derrubada. Atrás da área do balcão havia um cofre aberto. David viu outras pilhas de papéis, mas nenhum dinheiro, e nada parecia desarrumado. À direita, havia umas escrivaninhas amontoadas. À esquerda havia 2 portas fechadas, ambas com inscrições douradas. A que dizia chefe dos bombeiros não o interessou, mas a outra, o gabinete do delegado da cidade, sim. Jim Reed era o nome dele. O delegado da cidade. O que vocês chamam de chefe de polícia num burgo maior, murmurou David e se aproximou da porta. Estava destrancada. Mais uma vez tateou a parede, localizou o interruptor de luz e ligou. A primeira coisa que viu quando se acenderam as luzes foi a imensa cabeça de Caribou na parede à esquerda da mesa. A segunda foi o homem atrás da mesa. Estava recostado em sua poltrona de trabalho. A não ser pelas canetas esferográficas enfiadas nos olhos e a placa da mesa saindo da boca, era como se estivesse dormindo ali, tão relaxada estava a sua postura. As mãos haviam sido cruzadas sobre a ampla barriga. Usava uma camisa caqui e um cinturão atravessado no peito, como o de Intrajian. Lá fora, mais alguma coisa caiu e os coiotes uivaram em uníssono, como um quarteto de barbearia do inferno. David deu um salto e se virou para se certificar de que Intrajian não o estava espreitando por trás. Não estava. O menino desviou novamente os olhos para o delegado da cidade. Sabia o que tinha de fazer, e achou que se tinha conseguido tocar em pai, na certa conseguiria tocar naquele estranho. Primeiro, porém, tirou o telefone do gancho. Esperava que estivesse mudo, e estava. Bateu no gancho mesmo assim 1 ou 2 vezes, dizendo, alô. Alô. Serviço de quarto, manda um quarto aqui para cima, pensou, e estremeceu ao repor o fone na base. Contornou a mesa e parou ao lado do policial com as canetas nos olhos. A placa com o nome do homem morto, James Reed, delegado da cidade, continuava sobre a mesa, portanto a de dentro da boca era de outra pessoa. B.O. aqui estava impresso na parte espetada para fora dos dentes. David sentiu o cheiro de alguma coisa conhecida, não loção de barba ou colônia. Olhou as mãos do morto, viu as rachas profundas na pele, e entendeu. Era cheiro de loção para as mãos que ele exalava, da mesma marca que a sua mãe usava, ou parecida. Jim Reed devia ter acabado de esfregar um pouco nas mãos antes de ser assassinado. David tentou olhar o colo de Reed e não pôde. O homem era gordo demais e tinha sido empurrado muito perto da mesa para ele poder ver o que precisava ver. Havia um pequeno orifício preto no centro do encosto da poltrona, que ele viu perfeitamente. Reed tinha sido baleado, o negócio das canetas tinha sido feito, David esperava, depois que já estava morto. Vá andando. Rápido. Começou a puxar a cadeira para trás, e então gritou surpreso e saltou da frente quando ela virou quase ao seu toque e despejou o peso morto de Jim Reed no chão. O cadáver soltou um grande arroto de morto ao bater no chão. A placa na boca voou como um míssil partindo de seu silo. Aterrissou de cabeça para baixo, mas mesmo assim David pôde ler sem nenhum problema, o machão acaba aqui. Com o coração batendo mais forte que nunca, ele pôs um joelho junto do corpo. Reed tinha as calças do uniforme desabotoadas e com o zíper baixado, expondo uma cueca decididamente não comum, larga, de seda, cor de pêssego, mas David mal reparou nelas. Procurava outra coisa, e suspirou aliviado quando a viu.
Num quadril rechonchudo estava o revólver de serviço de Reed. No outro, uma corrente de chaves presa a uma passadeira de cinto. Mordendo o lábio inferior, meio certo de que o policial morto ia levantar a mão, merda, a múmia está atrás da gente e agarrá-lo, David se esforçou para soltar as chaves da passadeira. A princípio, o gancho não abria, mas ele acabou conseguindo soltá-lo. Procurou entre todas as chaves depressa, rezando para encontrar a de que precisava, e encontrou. Uma quadrada que quase não parecia uma chave. Uma faixa magnética preta corria por toda a sua extensão. A chave das celas do cárcere lá em cima. Assim ele esperava. David pôs o molho de chaves no bolso, tornou a olhar com curiosidade a calça aberta de Reed, depois desafivelou a correia acima do revólver do policial. Puxou-o, segurando com as duas mãos, sentindo seu peso extraordinário e a sensação de represada violência. Um revólver, não uma automática com as balas enfiadas no cabo. David voltou o cano para si, com o cuidado de manter os dedos fora do gatilho, e assim pôde ver o cilindro. Havia ogivas de bala em cada orifício que conseguia ver, portanto tudo estava em perfeita ordem. A primeira câmara talvez estivesse vazia. No cinema, os tiras às vezes faziam isso para evitar atirar em si mesmos por acidente, mas ele achava que isso não tinha importância se apertasse o gatilho pelo menos 2 vezes, rápido. Tornou a girar o revólver e inspecionou da coronha para frente, procurando uma trava de segurança. Não viu nenhuma, e muito cautelosamente apertou um pouco o gatilho. Quando viu o cão começar a sair do encaixe, apressou-se a soltá-lo. Não queria disparar o revólver ali embaixo. Não sabia até onde os coiotes eram inteligentes, mas imaginava que, se eram inteligentes em relação a alguma coisa, na certa seria a respeito de revólveres. Voltou ao interior do escritório principal. O vento uivava, açoitando areia contra a janela. As vidraças tinham agora a cor roxa de um hematoma. Logo ficariam pretas. Ele baixou os olhos para a feia cortina verde e a forma que ela envolvia. Eu amo você, pai, pensou, e saiu para o saguão. Ficou ali um momento, respirando fundo, com os olhos fechados, o revólver seguro ao lado com o cano apontado para o chão. Deus, jamais disparei uma arma em minha vida, disse. Por favor, me ajude a poder disparar esta. Em nome de Jesus, amém. Depois de cuidar disso, David começou a subir a escada.